Eu me lembrei que eu morei por 8 meses na China, na escola do meu professor, numa região que é o interior da China e que pouquíssimo se fala inglês. Então, basicamente, é o dialeto local ou o mandarim. E eu sabia um pouco de mandarim, mas não tinha fluência e não tenho fluência em mandarim ainda, apesar de conseguir me comunicar. E então eu fiquei lá esse período todo praticamente nessa relação, tentando aprender mandarim e praticando tai chi todos os dias por 6, 7 horas por dia. Essa era a dinâmica da escola. E a alimentação baseada sem carne, né? A, alimenta, Taoísta, não? a alimentação, nesse período eu estava muito vegetariano, então eu tinha carne lá na escola, no refeitório da escola, mas eu não comia carne. Te E- deixou mais leve, né? exatamente, exatamente. Mas a alimentação chinesa tradicional é Ela uma tem alimentação muito variada. variada, com muitos legumes, então você tem aí uma sensação de fica saciado, mas não fica Estufado, pesado, é. estufado. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção é essa conexão que a prática faz com os teus lados sombras, digamos assim. Sim. E nesse período que eu fiquei lá, fatalmente depois de alguns meses, eu me deparei com o meu lado sombra. E aí você precisa olhar para esse lado, encarar esse lado, reconhecer, olhar para essas gavetinhas que estão todas ali bagunçadas, algumas que você não quer olhar, às vezes você tenta fechar, ela emperra e não fecha, É. e Você ela tem que fica aberta, resolver você tem que lá. resolver. Então, tem esse processo também, só que isso é muito custoso, é muito Sim. E demandante, desgasta, né? muito desgastante, mas ao mesmo tempo, se você se coloca disponível para, de novo, lutar, encarar isso, você consegue organizar as gavetinhas e ter alívios, inclusive químicos para o seu corpo e para a sua Sim, mente, que vai te dar a condição de seguir caminhando. sim. E se for necessário, dar um passo para trás e reorganiza e tudo mais, né? Achei importante você ter falado isso, porque foi algo que eu vivi nessa minha imersão na China, isolado, assim, não tinha Sim. apoio de ninguém falando o E, meu a- idioma, e entendeu? até, vamos falar assim, humanamente também você não conseguia se comunicar com ninguém, nem se você quisesse. Exatamente, não tinha uma fluidez para me É, comunicar, apesar de conseguir, mas enfim. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de questões ligadas a autoconhecimento, autocura, autocultivo, né? Você se encarar com muita responsabilidade, muita verdade. Eu sempre falo para os alunos, com muito afeto e amor. sim, O mesmo amor que você manifesta. Eu tenho um filho de 4 anos, né? E às vezes eu uso essa imagem do meu filho. O mesmo amor que você manifesta para o seu filho quando ele está pequenininho ali, o cuidado que você tem com ele, você precisa manter isso com você também.